Bom dia, nono ano, todos bem? Sim, prof. A nossa aula referente a hoje, 1º de junho, falaremos sobre regência nominal e complemento nominal das páginas 22 a 29 do CA e tarefa, páginas 37 a 39 da apostila. Ok? Alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Página 22 do nosso CA. Regência nominal. Regência nominal é o nome da relação existente entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, e os termos regidos por ele. Essa relação sempre ocorre com uma preposição. Então, vamos lá. Nina está preocupada. Observe que eu tenho ali, Nina está preocupada com seu peso. Qual é o verbo que eu tenho nesta oração? Está. Está é o meu verbo de ligação. Qual é o predicativo do sujeito, então, que eu tenho? Preocupada. Preocupada, Nina está preocupada. Eu possuo um complemento após o meu predicativo do sujeito, não tenho? Então, este complemento nós chamamos de complemento nominal, porque complementa um nome. Olha só, eu tenho preocupada, que é um adjetivo que exige um complemento com seu peso, e eu tenho com seu peso, que é o termo que complementa o sentido do nome, é denominado complemento nominal. Então, foi isso que a professora acabou de falar a vocês. Eu tenho aqui o meu adjetivo, certo? Que exige um complemento. Esse predicativo do sujeito exigiu um complemento, então eu tenho aí a regência nominal. Por quê? Porque o meu complemento, ele deve reger a característica. Para se estabelecer a regência nominal, as preposições mais usadas são a, de, com, em, para e por. Exemplos de nomes que regem a preposição a: acessível a, agradável a, alheio a, análogo a, anterior a, apto a, atento a, avesso a, cego a, cheiro a, comum a, contrário, desatento, equivalente, estranho, favorável, fiel, grato, horror, idêntico, inacessível, indiferente, inerente, necessário, nocivo, oposto, perpendicular, posterior, prestes, surdo, visível. Então, vocês observem que quando nós utilizarmos estes nomes, eles são, é necessário, né? Eles pedem, eles exigem a preposição a junto a ele. Por exemplo,
Estamos aptos à prova. Estamos aptos à prova. Observe que eu preciso, quando eu utilizei apto, utilizar a conjunção a. Certo? Então, quando eu possuir uma dessas palavrinhas, sempre terá o acompanhamento da conjunção a. Certo? Alguma pergunta? Quem pode ler para nós os exemplos de nomes que regem a preposição de? Alguém pode ler para nós os nomes que regem a preposição de? Leonardo, você pode ler para nós? Posso, prof. Por favor, Leonardo. Só espera um pouco que eu vou fechar a porta do quarto, que aqui em casa tá uma barulheira. Ok. Pronto, prof. Por favor. Quer ver? Sim. Qual que é para ver? Exemplo de nomes que regem a preposição de. Tá. Exemplo de nome que rege na preposição de: amante de, amigo de, havido de, capaz de. Pode falar só os nomes, tá, Leonardo? Ah, tá. Contemporâneo, diferente, difícil, Professor. digno, dotado, fácil, impossível, incapaz, inimigo, livre, longe, maior, natural, obrigação, orgulhoso, possível, sedento, seguro e sonho. Obrigada. Quem me chamou? A hora que o Leonardo estava lendo? Então, observem aqui que os exemplos de nomes que o Leonardo leu, nós precisamos de acompanhar com a preposição de. Por exemplo, amante de. Ele era amante de uma dama. Observem que o nome amante precisa da preposição de acompanhando. Então, estes são os nomes e as preposições que precisam para serem acompanhados. Ok? Exemplos de nomes que regem a preposição com. Quem poderá ler para nós? Preposição com. Maria Eduarda? Eu Pode ler para nós, por favor? posso. É do com, né, professora? Isso. Amoroso, aparentado, compatível, cruel, cuidadoso, descontente, furioso, impaciente, intolerante e liberal. Ótimo. Então, temos aí os nomes que acompanham a preposição com. Quem lerá a preposição em? Ítalo?
Pode ser você? Pode. Por favor. É a derivação o quê? Em. Doutor, exato, firme, hábil, incessante, indeciso, interesse, lento, morador, negligente, perito, primeiro, versado. Ótimo. Para. Apto, bastante, bom, essencial, impróprio, inútil, mal, pronto e próprio. Ótimo. Quem poderá ler o por? Pode ler, Ítalo, para finalizar? Posso. Professora, a senhora. Por favor, Pode ler, Ítalo. Nicolas. Quem? O Nicolas ia falar alguma coisa. Eu achei que Nico? a senhora tinha me chamado, professora. Não pode ler para nós. É o por, professora? Isso. Ah, tá. Admiração, ansioso, devoção, respeito, responsável. Ótimo. Então, agora nós temos alguns exemplos. Alguns nomes aceitam mais de uma preposição em seu complemento. Meu interesse pelo. Observem que para eu formar a minha conjunção pelo, eu precisei de utilizar o por mais o o. Então, meu interesse pelo livro aumenta à medida que o lia. Interesse pelo. Observe que aqui, quando eu utilizei o nome interesse, ele pediu o complemento da preposição pelo. Meu interesse no, que é em mais o, livro aumenta à medida que o lia. Então, observem aqui que eu tenho o interesse, e o interesse eu posso utilizar tanto a preposição pelo, como a no. Certo? Alguma pergunta? O segundo exemplo. O filme é impróprio a menores de 18 anos. O filme é impróprio para menores de 18 anos. Observem aqui que impróprio eu tenho tanto a utilização da preposição a quanto a preposição para. Professora, mas como que eu saberei isso? Eu tenho que ler bastante, tá? Observar quando eu pegar textos, enquanto eu pegar livros para eu ler, quais são ali essas palavrinhas e o emprego dessas preposições. Posso estudar por essas tabelinhas, essas 6 tabelinhas que foram nos fornecidas? Claro, é por aí que nós faremos a nossa prova, tá? Terceiro exemplo. Essa ferramenta será útil a você. Essa ferramenta será útil para você. Observem aí que a palavra útil, eu utilizei tanto a preposição a quanto a preposição para. E o quarto exemplo, considero-a apta ao trabalho. Considero-a apta para o trabalho. Então, eu tenho a utilização das duas preposições. Alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Página 24. Observem o texto que está na página 24, este anúncio.
Ok? Então, vamos lá. O título do anúncio faz intertextualidade com um ditado popular. Que ditado é esse? Qual é o seu sentido? Então, o título é: Nossas estradas são mais verdes que as do vizinho. Qual é o ditado popular que fez aí, que foi utilizado para fazer a intertextualidade? Que a grama é sempre mais verde do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde. Muito bem, Ítalo. Então, o ditado é: a grama do vizinho é sempre mais verde. E qual é o seu sentido? Que o do outro é sempre melhor. Isso, que o ser humano sempre, né, é comum cobiçar o que o outro tem. É comum cobiçar o que o outro tem, o que o outro é, né? É comum. Não estou falando que todos nós somos assim, não. Mas é comum, infelizmente. Sim, você tem que colocar tudo isso. O ditado e o seu sentido. Dois. No anúncio, houve uma inversão no ditado e em seu sentido. Explique essa afirmação. No corpo do texto, teve uma inversão neste sentido, que fala-se que a grama do vizinho é sempre mais verde e que houve a cobiça. O que tem aí no corpo do texto que houve a inversão desse sentido? O que o grupo Eco-Rodoviária, Ecovias, né, fala sobre a grama dos vizinhos? Eles consideram as suas estradas mais verdes do que as do vizinho
por ser construída como? Como são construídas essas estradas? São construídas com asfalto de pneu reciclado, respeitando o meio ambiente. Considera suas estradas mais verdes do que as do vizinho, por ser o primeiro a construir estradas com asfalto de pneu reciclado, respeitando o meio ambiente. Ok? Todos? Número 3. No texto verbal, há nomes substantivos e adjetivos com sentido incompleto e que, por isso, precisam de complemento. Releia o texto e identifique o complemento dos nomes a seguir. Então, vamos voltar para o texto onde fala emissões. Na terceira linha. O grupo Eco-Rodovias é o primeiro grupo de concessões rodoviárias do Brasil a compensar 100% das suas emissões de gases de efeito estufa. Qual é o complemento do nome emissões? De gases de efeito estufa. Então, nós temos que retirar o complemento que está no texto destes nomes aí identificados. Ok? Um minutinho para vocês identificarem e nós já faremos a correção. Fazendo, por favor. Vamos, Bruno. Emissões eu já até disse qual é.
Davi está em semana de avaliação. Vamos lá? Conseguiram achar qual é o complemento de responsáveis? Qual é o complemento de responsáveis? Quem está em casa está me ouvindo? Sim, professor. Então, responsáveis. Qual foi o complemento que vocês encontraram? Por uma das primeiras e maiores obras do Brasil, com asfalto de pneu reciclado. Isso, até pneu reciclado. Agora, qual é o complemento de compromisso? Com a sustentabilidade que vai além? Com a sustentabilidade. Apenas com a sustentabilidade. Conquista do selo Amigos do Clima. Do selo Amigos do Clima. 4. Complete os espaços com a preposição ou a contração adequada. Lembra lá que a professora explicou a vocês? Por mais o, isso aí é uma contração, tá? A mais o, que dá ao, aí é combinação. No caso, ele quer que você complete com uma contração ou uma preposição adequada.
O prefeito foi favorável à construção da estrada. Favorável. Qual é a preposição que exige? Ah, por que com crase? Porque favorável exige a preposição a e construção exige o artigo a construção. Então, o a é craseado. Excelente, Isadora. Então, no primeiro, o prefeito foi favorável a. Esse a é craseado. Devoção. Devoção exige qual preposição? Devoção por Nossa Senhora Aparecida ou devoção a Nossa Senhora Aparecida. Mas coloca os dois para você estudar. Você sabe qual... Como que ficou o B, professora? Poderá utilizar uma das duas, tá? Na B, devoção a ou devoção por. A sem crase, né? Por quê? Não, é sem crase. Olha lá, eu tenho o exemplo de por. Pela não seria? Poderia, porque seria junção. A Nossa Senhora Aparecida, né? Mas o correto é a ou por. Sua capacidade me irritar é impressionante. De irritar. Letra D. Hoje ainda há muitas construções perto rios. Perto de rios. Mônica sentia desprezo, convenções sociais e era adepta a um modo de vida alternativo. Mônica sentia desprezo por ou pelas e era adepta de um monte de um modo de vida alternativo. D. F. Nossos alunos estão carentes. Educação de melhor qualidade. Nossos alunos estão carentes de... G. Por causa de sua desobediência, regulamentos, fomos todos prejudicados. Sua desobediência aos regulamentos. Você desobedeceu alguém, alguma coisa. Estou com dúvida algumas questões. Em ou sobre. Estou com medo, consequências dos cortes de verba do governo.
Das. Continuava ansioso chegar ao destino quanto antes. Para ou por. Agora vocês poderão pesquisar páginas anteriores aí do CA mesmo, onde explicou sobre a regência nominal. Pesquise o nome que reja cada preposição listada e elabore uma frase. Não utilize os exemplos mencionados neste material. Então, vamos lá. O em, para, com e entre. Não utilize os elementos, os exemplos do caderno, não tem como. Porque nós estamos aqui na sala de aula. Quem está em casa queira pesquisar outros elementos, pode pesquisar, tá? Mas, se você quiser copiar um dos elementos, alguns dos exemplos de cada item que está ali na página 22 ou 23, pode copiar. Por exemplo, em. Quais são as palavrinhas? Doutor, exato, firme, hábil, incessante, indeciso, interesse, lento, morador, negligente, perito, primeiro verso. Versado. Poderia ser correto. Ele é correto em tudo que faz. Então, você escolherá, tá? Um dos elementos que exige esta preposição e escreverá uma frase, tá? Pois não, Ítalo? Foi sem querer, professora, bati sem querer. Ok. Conseguiram compreender o que é para fazer? Então, vamos lá. São 4 orações que vocês deverão produzir. Não. Elabore uma frase. Dois minutinhos para vocês desenvolverem. Atenção para a chamada. Awane. Chamada. Carlos. Carlos. Guilherme Miguel.
Isadora. Ítalo. Presente. Júlia Barbosa. Pensei que ele não ia responder. Camille. Luciano. Luiz. Presente. Maísa. Presente. Maria Luísa de Castro. Miguel. Presente. Rafaela. Vitória de Souza. Presente. Adriene. Ana Júlia. Bruno. Bruno. Presente. Emily. Felipe. Presente. Gabriel Trindade. Guilherme. Júlia da Silva. Leonardo. Presente, prof. Letícia. Maria Eduarda Jordão. Presente. Maria Luísa Mecenas. Matheus. Presente. Nicolas. Vitória Rotti. Vitória Silva Rotti. Ótimo. Então, Carlos não está presente e nem a Castro. Ok, obrigada. Vamos lá. Obrigada. Alguém pesquisou alguma outra palavra além das que estão aí na tabelinha do nosso caderno? Alguém pesquisou outra palavra ou não? Todos pesquisaram que está aí no CA? Eu pesquisei de CA. Do CA? Então, eu darei um exemplo a vocês das palavrinhas que não estiverem aí, tá? Por exemplo, correto. Ele é correto em tudo que faz. Para. Ele teve uma inspiração para compor uma música. Parentesco. O ritmo do samba tem parentesco com a música africana. Utilizei reconciliação. A necessidade de reconciliação entre eles. Ok? Alguns exemplos extras. Vocês ficaram em dúvida em alguma dessas alternativas? Pesquisarei em casa. Mas aí é verbo, não é nome. É verbo, não é nome. Eu não quero verbo, eu quero nome. Ok? 2 minutinhos para vocês tomarem água e irem ao banheiro. Para nós darmos sequência ao complemento nominal. Quem está em casa queira ir ao banheiro tomar uma água, pode ir. Alguém quer ir no banheiro tomar água? Não? Então vai, rapidinho.
Retornaram? Podemos? Vamos lá, nono ano. Complemento nominal, página 26 do CA. Vocês se recordam que a hora que a professora começou a explicar para vocês regência nominal, que nós temos um exemplo lá na página 22, e nós identificamos o adjetivo, que é o que exige um complemento, e o complemento que está após este adjetivo, que complementa o sentido do nome, certo? Então, é isso que nós veremos agora quando eu falo sobre complemento nominal. Complemento nominal é o termo sintático que completa o sentido de nomes, isto é, de substantivos, adjetivos e advérbios. Então, quando eu falo em nomes, eu me refiro a substantivos, adjetivos ou advérbios. Substantivos, eu tenho ali um exemplo. A mulher tinha fé. Fé em quem? Em Deus. Observe que fé é o substantivo. E em Deus é o complemento do meu substantivo. Ok? Este complemento nós chamamos de complemento nominal. Por quê? Porque está complementando o nome, o substantivo fé. Depois nós temos o adjetivo. Joaquim se mostrava alheio ao problema. Observe que alheio é o meu adjetivo. Exige um complemento ao problema. Agora, explicação. Então, observe que o que eu tenho após o meu adjetivo recebeu o nome de complemento nominal. Advérbio. Todos votaram contrariamente à proposta. Contrariamente é o meu advérbio e a proposta é o meu complemento nominal. Ok? É normal confundir adjunto adnominal com o complemento nominal, quando aquele é representado por uma locução adjetiva, preposição mais substantivo. Assim, é preciso considerar: 1. Complemento nominal completa o sentido de um nome transitivo, um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. E o adjunto adnominal acompanha somente o substantivo concreto. Então, observe qual é a diferença. O complemento nominal, ele complementa o sentido de um nome, de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou um advérbio. Quando eu falo substantivo abstrato, o que é um substantivo abstrato? É um ser o que é um substantivo abstrato? Não lembram lá do quarto, quinto ano, sexto ano, que nós estudamos substantivo abstrato, substantivo concreto? Não? E vão ter que voltar lá para o sexto ano. São aqueles seres que dependem de outro para existir. Não têm existência própria. Lembraram disso? Ou não? Amor, honestidade, ilusão, fome, sede,
são o quê? Substantivos abstratos. Lembraram disso? Então, o complemento nominal completa o sentido desses nomes e o adjunto adnominal apenas acompanha. Olha um exemplo. Todos os alunos tinham muito carinho pelo professor. Carinho no sentido de substantivo abstrato. Olha ali, eu tenho pelo professor, complemento nominal. Os livros de aventura são muito procurados. Substantivo concreto, mais uma adjunta de nominal. De aventura. Vocês observaram que ele completou o nome livros para indicar qual é o livro? Né? Poderia ser um livro de romance. Então, quando ele está complementando este sentido, que é um substantivo abstrato, eu chamo de complemento nominal. Quando ele está ali acompanhando um substantivo concreto, aí é um adjunto adnominal. Certo? Então, eu tenho que lembrar substantivo concreto e substantivo abstrato. O que é um substantivo concreto? Os seres que possuem o quê? Existência própria e não são dependentes de outros. Então, tem que lembrar disso. O concreto possui existência própria e não depende de outro. E o abstrato, que depende de outro para existir. Não tem existência própria. 2. O complemento nominal funciona como alvo da ação representada pelo substantivo. E o adjunto adnominal funciona como agente. A resposta ao povo prejudicou a imagem do governo. A resposta do governo não agradou ao povo. Ok? Então, eu tenho aí as duas justificativas, duas diferenças entre complemento nominal e adjunto adnominal. Alguma pergunta? Não? Então, página 27. Transforme em substantivos os verbos transitivos a seguir conforme o modelo. Construir o edifício, construção do edifício. Gostar de música, gosto pela música. Então, vocês deverão transformar os verbos que estão na sua forma infinitiva em substantivos. Ok? 2 minutinhos é o suficiente? Quem está em casa, ok? Ok. Vamos lá.
Vamos lá. Conseguiram transformar? Confiar. O que você colocou, Felipe? Confiar em você. Eu não fiz essa, professora. Não? Vamos lá. Luiz Felipe, você fez? Confiar em você? Professora, eu coloquei assim, confio em você. Confiança em você. Confio é a conjugação verbal, tá? Confiança. Confiança em você. Letra C. Investir em ações. O que você colocou, Adriene? Investimento em ações. Auane, o que você colocou? Necessitar de doações. O que você colocou na letra D, Miguel? Eu coloquei necessidade de doações. Muito bem, necessidade de doações. Letra E, combater o racismo. O que você colocou, Gabriel? Gabriel? Combater o racismo. O que você colocou? O que você colocou, Luciano, na letra E? Combate ao racismo. Expor argumentos. Vitória Silva, qual que você colocou? Vitória Silva. Exposição de argumentos. Muito bem. Buscar respostas. Maria Eduarda. Busca de respostas? Busca de respostas ou busca por respostas. Bruno Terrazas. Discutir o assunto. Discussão do assunto? Discussão sobre o assunto. Discussão sobre o assunto. Dois. A letra G. A G busca por respostas ou busca de respostas. A letra A ficou gosto pela música. 2. Leia os pares de frases e explique a diferença de sentido entre elas. Não aceito acusações de meus professores e não
aceito acusações contra meus professores. Qual é a diferença de sentido que eu tenho aí? Quando utilizou o de e o contra. Na primeira, os professores fazem acusações. E na segunda, eles são vítimas de acusações. Então, na primeira, os professores fazem acusações. Na segunda, eles são vítimas de acusações. Na segunda, a crítica aos adolescentes é infundada. A crítica dos adolescentes é infundada. Qual é a diferença aí ao utilizar aos e dos? Professora, eu coloquei assim, a primeira, os adolescentes estão sendo criticados, e na segunda, os adolescentes estão criticando algo. Muito bem. Na primeira, os adolescentes são alvo de crítica, né? E na segunda, eles fazem a crítica. Estou aqui. Agora, na letra C. O interesse dos pesquisadores provocou o protesto. O interesse pelos pesquisadores provocou o protesto. Qual é a diferença dos e pelos? Na segunda? Isso mesmo. Então, na primeira, os pesquisadores têm interesse por algo. E na segunda, eles são alvo de interesse de alguém. Alguém, né, se interessou por esses pesquisadores. Então, na primeira, os pesquisadores têm interesse por algo. E na segunda, eles são alvo de interesse de alguém. Letra D. O debate dos alunos gerou controvérsias. O debate sobre os alunos gerou controvérsias. Qual é a diferença? Professora, eu coloquei assim, o
primeiro, os alunos estão debatendo. E no segundo, os alunos são o tema do debate. Isso. Muito bem. Na primeira, os alunos debateram, né? E na segunda, eles foram alvo do debate. Agora, transcreva somente os complementos nominais das frases apresentadas. Na letra A, qual é o complemento nominal? Meus professores? Contra meus professores. Contra meus professores. Na B, aos adolescentes. Na letra C, pelos pesquisadores. E na letra D, sobre os alunos. Repete a B, professora. Qual? B de bola. Aos adolescentes. A C e a D também, que eu perdi. Oi? A C também e a D. Eu perdi, travou para mim. A C, pelos pesquisadores. E na D, sobre os alunos. Página 28. Número 3. Leia os trechos de notícia a seguir e faça o que se pede. Então, vocês lerão o trecho 1 e o trecho 2. No primeiro, vocês assinalaram V para as verdadeiras e F para as falsas. E no 2, vocês... quais são as classificações corretas? Ok? Então, vamos lá. 2 minutos para vocês desenvolverem esta atividade.
Finalizaram? Ainda não, professora. Ok. Vamos lá? Qual foi a sequência do primeiro? Nicolas, o que você assinalou? Primeiro da página 28. Maria Luísa, qual a sequência do primeiro da página 28? Vocês estão me ouvindo? Não? Terminou o número 1, Maria? Hã? Quem terminou a primeira? Eu terminei, prof. Então, o que você colocou? Eu coloquei V, F, V, V, F. Repete, por favor. Tem problema se eu colocar no chat para ficar melhor? Não, pode falar. V, F, V, V, F. Vamos lá. A primeira é verdadeira. A segunda, falsa. A terceira, falsa. E a quarta, falsa. As duas, a primeira e a última é verdadeira. As outras 3 são falsas. E na segunda, o trecho 2. Qual foi a sua sequência, Letícia?
Letícia? É o segundo? O segundo, vocês assinalaram a segunda e a última. São antecedidas de preposição, têm sentido passivo com relação aos substantivos registrado e valorização. Número 4. O objeto indireto complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, o qual exige preposição. O complemento nominal completa o sentido de um nome, que sempre é preposicionado. Com base nessas informações, identifique se o termo destacado é objeto indireto ou complemento nominal. Então, relembrando que o objeto indireto, ele é complemento de um verbo que exige preposição. E o complemento nominal é o complemento de um nome. Olha aí, já deu uma diferença enorme, né? Quando eu falo de verbo transitivo indireto, de objeto indireto, é o complemento do verbo transitivo indireto. E o complemento nominal é aquele elemento, aquele termo que complementa um nome. A população necessita de ajuda. É oi ou CN? Oi. Por quê? Necessita é o verbo e necessita de uma preposição. A população necessita de alguma coisa. Então, oi. Você tem que observar que o complemento, ele está complementando o verbo ou um nome. Eu tenho que lembrar o que é verbo. A partir do momento que eu consigo identificar que aquele elemento que está acompanhado de preposição é um verbo, eu sei que é um oi. Se é um nome, é CN. Vamos lá, tentando responder. Ok? Letra B.
Oi ou CN? B. Oi. Letra C. Oi. Letra D. CN. Letra E. CN. F. Oi. G. Oi. H. CN. Professora, qual que ficou a B e a C? Oi, oi. Ok? A letra D. CN. Professora, tem como repetir A e H? Oi. CN. Leia a frase a seguir e responda as questões 6 e 7. Em 2016, as hidroelétricas tinham capacidade para produzir 9.526 megawatts. Qual é o complemento do verbo produzir? Isso, 9.526 megawatts. Sim, qual é o complemento do verbo? E qual é a função sintática deste complemento? Ele é complemento nominal ou ele é objeto indireto ou direto? Objeto direto. Por quê? Pois completa o sentido do verbo sem preposição. É objeto direto, vírgula. Pois completa o sentido do verbo sem preposição. Você respondeu isso? Objeto direto. Seis. Considere a seguinte reescrita da frase. Em 2016, as hidroelétricas tinham capacidade de produção de 9.526 megawatts. Nesse caso, qual é a função sintática de 9.526 megawatts? Complemento nominal. Seis, complemento nominal. Sete. Classifica a expressão em destaque em adjunto adnominal ou complemento nominal. Justifique sua resposta. A aluna incomodou-se com a crítica ao professor. Ao professor,
Ele é um adjunto adnominal ou um complemento nominal? Acho que é um complemento nominal, bro. Complemento nominal, muito bem. Por quê? Pois inicia com preposição e tem sentido passivo com relação à crítica. Vírgula. Ou seja, vírgula, o professor foi criticado. Ponto. Oito. Assinale as frases em que a expressão destacada é um complemento nominal. São 4 frases que nós temos aí um complemento nominal destacado. Quais são elas? Quantas frases? 4. B, C, D, E. Quais vocês assinalaram? Professor, eu acho que é B, C, E. Ó, vamos lá, então. Na letra A, João estava alheio aos acontecimentos. É um complemento nominal. Por quê? Está complementando alheio. Verbo é estava. Olha só. Então, é um complemento nominal. Na B, uma orientação aos alunos era necessária. Também, porque complementou orientação. Olha onde está o verbo. Era necessária. Então, correto também. C, o pronunciamento do presidente foi ouvido por milhares de cidadãos. Pronunciamento de quem? Do presidente. Aí é um adjunto, não é um complemento. O respeito às leis é fundamental para garantir os direitos de todos. Correto. Fiquei contente com o resultado. Também, contente. Ele complementou. O apoio do professor foi fundamental. Não. Então, vocês assinalaram A, B, D, E. Ok? Ok. Agora, tarefa.
páginas 37 a 39. 37, vocês possuem aí 3 exercícios sobre regência nominal. Na verdade, são 4 exercícios. Depois, na página 38, vocês terão um exercício sobre complemento nominal. E na 39 também são 2 exercícios como complemento nominal. Ok? Alguma pergunta? Esta tarefa é para amanhã. Então, até as 5 horas da tarde de hoje, eu estarei recebendo a foto. Certo? Não esqueçam de enviar a foto para o controle da professora. Alguma pergunta? Acho que não. Nenhuma. Nenhuma? Então, bom descanso para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.